Olá pessoal, estou aqui, só que hoje eu estou com a Letícia, especialista em tecnologia para recrutamento e seleção. E hoje nós vamos abordar alguns assuntos sobre recrutamento, só que a gente vai visar a parte de novatos, né? Quem está iniciando nesse ramo, porque afinal, todo mundo já esteve do outro lado da cadeira, né? Sendo analisado, o comportamento, mas tem algumas perguntas que são mais certeiras. Hoje nós vamos analisar isso com a Letícia e esse é mais um Direto ao Ponto. Então tá, Letícia, eu já quero começar com aquela pergunta clássica. Muita gente diz que quando você bate o olho na pessoa, a forma dela andar, a forma como que ela se veste, a primeira impressão é a que fica. Isso é real? Depende, sabe? Que é uma clássica resposta, né? Depende muito, Jamile, porque o currículo, tem gente que é um pouco mais estético, é preocupado com a construção de um currículo, e na verdade a primeira impressão às vezes não é nem entrevista, é o currículo. A pessoa escreve com coerência, escreve certo, se preocupa em ter um currículo organizado, limpo, bem estruturado, com informações suficientes, nem a mais, nem a menos, esse é o primeiro ponto. E aí quando você chama para entrevista o candidato, você não repara na aparência dele, ou não precisa reparar na aparência dele no sentido de fazer juízos de valor, mas sim se ele tem coerência nas falas de acordo com o que está escrito no currículo. Então depende muito. Ali você consegue perceber se de fato é um candidato preparado, que se preparou para a entrevista e que é um profissional que tem vivência de fato no mercado de trabalho, ou se não, você percebe se são falas prontas, se tem coerência, se não tem, se a pessoa é um pouco mais tímida. Então eu acho que depende muito desses dois, porque o cartão de visita do candidato é o currículo e depois de fato é a entrevista. E você acha que tem alguma pergunta que para você é totalmente necessária estar na entrevista? Tem várias, mas assim, uma que você consegue entender todo o contexto do candidato, e de novo, eu vou bater muito em coerência, se o que tem no currículo, de fato, é o que a pessoa tem de vivência. Então você pergunta assim, me explique uma situação desafiadora que você passou, né, na sua última experiência, ou em alguma experiência profissional, e me dê detalhes ali de como é que foi essa situação, como você se comportou. Porque nessa pergunta você pega a coerência da pessoa, vivência, porque você percebe se a pessoa também está performando ou não, sabe? Aquele discurso muito bonito de que ela acertou e que, por exemplo, reverteu um cancelamento, mas é uma coisa muito performática. Ou então se de fato assim, tem detalhes sutis que você percebe que é verdadeiro ali, que é genuíno e que de fato a pessoa, às vezes ela nem soube lidar com a situação, mas você consegue perceber que ela viveu aquela situação, como ela lidou, como ela reagiu sob pressão, como ela interage com o ambiente, com as pessoas, se ela pede ajuda, se ela se comunica. Então, as histórias é a forma que o candidato tem para se vender. Então, se ele souber contar a sua história de uma forma verdadeira, ali ganha de certa forma o recrutador, porque é isso que mostra que ele viveu na prática. E já continuando nesses critérios, assim, de ver se o colaborador tem, de fato, alguma skill referente à vaga, às vezes no currículo tudo certo, se encaixa com a vaga, tudo perfeito, mil maravilhas, mas como você faz para analisar se ele se encaixa no time? Porque às vezes é uma pessoa que tem o foco totalmente em liderança e ela vai ser só uma... Não quero usar a palavra subordinada, mas ela vai estar um pouco abaixo. A gente pode usar o termo operacional. Isso. Né, tem a pessoa ali, falando em níveis hierárquicos, né, a gente tem a liderança e a pessoa que é operacional ali, né, ou liderado, a gente pode chamar assim. Essa pergunta é bem interessante porque existem formas, tanto em entrevista como até em testes que a gente pode aplicar para entender o perfil da pessoa. Mas numa entrevista propriamente dita, a gente pode perguntar assim, qual que é seu dia ideal de trabalho, né? E a pessoa vai falar, ou como é que você lida, assim, você gosta de interagir com o time,
você gosta de trabalhar um pouco mais recluso, sozinho, você gosta de autonomia, gosta que alguém te dê o direcionamento, são essas atividades que você tem que fazer hoje, Emílio, ok? Me entregue no final do dia. Então, tem diferentes perfis, nenhum tá errado, mas é importante a pessoa falar qual que é o jeito ideal, o dia ideal dela de trabalho, para que a gente entenda, o gestor, principalmente, não é nem o papel do RH, e sim do gestor, da liderança, de entender se casa com o time, com o perfil que já existe no time. A gente faz pauta, a gente tem reunião, é um controle mais controle, né, um monitoramento mais próximo. Não, aqui estão suas atividades, você tem autonomia. No final do dia ou no final da semana você precisa me entregar. Não, é uma pessoa que gosta ela precisa de um acompanhamento mais próximo. Então, com a fala dela, e às vezes você vai você deixa a pessoa falar um pouquinho, você vai direcionando a pergunta, você consegue perceber isso nela. Uhum. E aí, pessoal, vocês já viram que algumas coisas realmente são perguntas certeiras, outras coisas são testes que a gente tem que ir fazendo durante a entrevista. E agora que a gente já passou dessa fase de obrigatoriedade, para quem está começando a entrevistar também, eu vou fazer algumas perguntas para ela ajudar vocês. E aí, tem muitos candidatos que estão extremamente nervosos no nível vou desmaiar aqui na sua frente. Dá uma dica pro pessoal de como reverter essa situação. Claro que se for uma pessoa que tem que ter contato com o público, falar, a gente já vê que talvez não seja um bom cargo. Mas às vezes a pessoa realmente fica por trás das telas. Como que você direciona esse papo? Adorei essa pergunta. E é engraçado, Gemílio, porque até mesmo, às vezes, um perfil mais comunicativo de áreas como marketing, comercial, até mesmo essas pessoas, elas ficam nervosas, porque é um outro cenário. Ali, uma coisa é você lidar no dia a dia com alguém que chega no balcão, com alguém que chega pelo WhatsApp, em uma reunião que faz online, mas ainda assim existe porque é um contexto de avaliação, uma entrevista. Então, a gente não pode ali avaliar a pessoa somente por uma situação de pressão, que é uma entrevista, querendo ou não, a pessoa está numa expectativa, né? Então, ela às vezes, ela não consegue ali abaixar a pressão, ficar tranquila. Mas o que eu falaria, assim, para quem vai recrutar, deixar a pessoa mais tranquila, para que, de fato, ela saia e tenha o comportamento mais natural possível, você consiga ver ela realmente no dia a dia ali. Eu sempre faço isso, assim, quando eu vou fazer entrevista. Eu não chego já indagando a pessoa, né? Jamile, se apresente para mim, quem que é a Jamile, o que a Jamile já fez. De cara, você ainda tá ali às vezes se for uma entrevista principalmente presencial, tentando ali fazer a assimilação do ambiente, das pessoas. É a primeira vez que eu te vi, é uma carga de informação muito grande pro candidato também. Então, normalmente, o que eu faço? Eu entro, a pessoa recebo, a pessoa senta, ofereço uma água, um café, pergunto se está tudo bem. Se achou, aí você quebra gelo. Então, achou a empresa com facilidade, se for numa entrevista presencial, e depois, ao invés de eu pegar e pedir para que você se apresente, eu me apresento. Então, eu vou contar minha história, eu sempre conto a minha história, minha trajetória profissional dentro da empresa, explico um pouco do contexto da empresa, em que segmento a empresa está, o que ela faz, o que ela vende, o que ela produz. A cultura da empresa é muito importante, porque a pessoa, conforme isso vai passando alguns minutos, ela vai abaixando o nível de ansiedade, de nervosismo dela. E aí depois eu também peço, às vezes, se eu estiver fazendo uma entrevista junto com o gestor, para que ele fale como é que é a dinâmica do time, quais são as atividades do dia a dia, para que é essa vaga. Nisso, assim, passou 5, 10 minutos a depender da fala ali das pessoas. Nisso a pessoa já assimilou, já se acalmou, e até algum insight para que ela se apresente também, de uma forma que eu dei um insight. Eu entrei na empresa como estagiária, por exemplo, né, fui galgando minha carreira, fazia isso, passei para esse departamento, passei para esse. Nisso ela assimila para que ela conte a história dela. Ela também começou como estagiária, começou numa empresa, no departamento X, mudou para Y, fez faculdade, não fez. Então, eu dei insights para que ela faça sua própria venda, né, digamos assim, de apresentação, de uma forma mais tranquila. Muito bacana. E aí, tipo, muitas pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo talvez estejam começando a entrevistar agora, né? Então, talvez elas mesmas estejam nervosas. Sim. Poxa, será que eu vou fazer as perguntas certas? Sim. Será que eu vou deixar tudo claro sobre a vaga? Você tem alguma dica também? No caso, a gente sabe conduzir a pessoa nervosa. Mas quando eu tô nervosa, eu respiro fundo, bebo uma água, falo mais calmo. É importante também porque
tem gente que é ansiosa por natureza, nem pela situação, né? E aí eu acho que é muito nesse caminho assim. Quando é que a gente fala de uma forma muito natural? Que a gente não precisa performar, digamos assim. Quando a gente fala de coisas que a gente viveu. Então, se apresentar, que seja, às vezes você não precisa contar toda a sua trajetória profissional, mas contar o que você faz ali na empresa, quantos dias essa vaga está aberta, ou como acontece o processo seletivo, coisas que são naturais para você falar. Eu sou, por exemplo, uma assistente de recursos humanos, eu sou uma recrutadora, eu sou uma gerente de RH. Isso faz com que são coisas naturais que a gente fala de uma forma muito natural. Isso também para nós vai abaixando, né, a nossa pressão. O processo seletivo, né, está na segunda etapa do processo seletivo, Jamile. Depois a gente tem uma segunda entrevista com o gestor ou com o diretor da área. Isso vai demorar mais uns 15 dias, né? Tem outros candidatos no processo seletivo. Então isso vai fazendo com que você ganhe um certo tempo para respirar e aí começar de fato a formular as perguntas também. Bacana. E seguindo nesse padrão, assim, dessas perguntas sobre comportamento, tem alguma coisa que um candidato possa fazer que você fala, levantou uma bandeira amarela, isso não tá certo, talvez ele não tenha falado a verdade no currículo, ou talvez ele saiba mais do que ele falou no currículo. Eu acho que a própria pergunta, né, que você falou que é obrigatória, ter que pedir para a pessoa contar alguma situação. Na situação, você percebe se ela inventou a história, não se consegue perceber pela expressão facial, pelas mãos, né, por diversas coisas assim, você consegue perceber se é de fato alguma coisa do dia a dia que ela viveu, ou se de fato ela tentou se vender, mas de uma forma errada, assim. A gente consegue perceber, e isso a gente bate muito em tecnologia, né, em falar da importância, mas a entrevista, o feeling humano ninguém substitui, então a gente consegue perceber, porque assim, você faz uma pergunta, às vezes você passa uns 10 minutos, você faz a mesma pergunta de outra forma, aí você consegue bater, né, ver se bate, né, o discurso da pessoa ou não. É legal. E qual é o maior erro que você vê os recrutadores cometendo e que pode ser mudado a partir de amanhã? Olha, acho que tem vários pontos por quê. E eu acredito que nem seja culpa consciente, né? Ninguém faz as coisas ali ou deixa de fazer as coisas por vontade, né? Mas como o RH ele lida com muitas situações, muitas rotinas, muitos processos no dia a dia, eu acho que um primeiro ponto é se colocar no lugar do candidato, no caso, né? A gente está falando propriamente de recrutamento e seleção. Porque quem se candidata é porque precisa de um trabalho. Então, entender que o retorno, a transparência para o candidato é muito importante. Principalmente, assim, o ideal seria, o mundo perfeito seria dar um retorno para todos os candidatos, mas a gente sabe que não dá. Então, tentar automatizar uma confirmação de que viu o currículo da pessoa, de que a candidatura tá feita. Participou de uma entrevista. Eu falo assim, obrigatoriamente, se você entrevistou a pessoa, você precisa dar um retorno para ela, se possível um feedback, mas um retorno. Agora é muito chato a pessoa, ela se candidatar, às vezes levar tempo para responder vários testes, né, se desprender para uma entrevista, né, às vezes presencial, que seja online, tirar um tempo para isso, uma dedicação para isso, e ela não receber nenhum retorno. Então, assim, acho que é o principal, essa consideração, esse respeito, e dar essa transparência e comunicação clara, assim, com o candidato. Esse é um primeiro ponto importante. E você conhece alguma plataforma que nos ajude a fazer isso, Letícia? Com certeza, né? O Vivagas está para ajudar a gente. É uma plataforma de recrutamento e seleção com inteligência artificial que ajuda nisso, ajuda na comunicação com os candidatos, né? No envio de testes, de devolutivas, além de... E assim, isso é a pontinha, né? Ajuda no processo de triagem dos candidatos, então, de pré-requisitos, assim, não consigo olhar todos os currículos, então deixa eu prestar atenção primeiro nos que têm uma possibilidade maior de compatibilidade com a vaga, ajuda no parecer, num número objetivo ali, essa pessoa, a Jamília, é 87% compatível com essa vaga, então ele ter informações para que o recrutador ele faça uma tomada de decisão e fale assim,
realmente vale a pena chamar a Jamile para uma entrevista, assim. Então, isso já dá tempo, né? Não tira tempo, dá tempo pro recrutador ali trabalhar no dia a dia e levar a operação de uma forma mais leve, mais tranquila. Tá vendo, pessoal? A tecnologia está aí para nos auxiliar. E, poxa vida, esse feedback, esse retorno é muito importante, porque além de ser... Tudo bem, nós entendemos que o RH tem muitos papéis, muitas funções, final de mês, início de mês, mas da mesma forma que o seu tempo é valioso, o tempo de quem tá do outro lado também é muito valioso, né? Poxa, se a pessoa participou da entrevista é porque ela tem interesse de verdade. E você mesmo já falou em outros vídeos, eu vou deixar aqui no card pra vocês, que o retorno, o feedback, falar sobre a empresa, ter um banco de talentos auxilia na nossa marca empregadora. Gente, eu fiz a minha lição de casa, ok? Se eu fosse você, eu também faria. E pra fechar, minha última pergunta qual dica de ouro, assim, você daria pra quem tá começando agora? Quem vai entrar no mercado de trabalho. Quem vai entrar... Não, para quem vai começar a entrevistar. Ah, perfeito, maravilha. Eu acho que para quem vai começar a fazer esse processo é se preparar, tanto entender o centro da vaga, né, o cargo ali, quais são as atividades e se possível, eu sempre falo, nunca faça uma entrevista sozinha. O recrutador, ele não consegue conhecer de todas as áreas a fundo da empresa. Então, eu falaria assim, se pudesse dar uma receita de bolo pronta, faça sempre a entrevista com o gestor. E quem tem que decidir a palavra final, a decisão final, precisa ser o gestor que vai trabalhar com a pessoa ali no dia a dia, porque o RH, ele consegue ver o quê? Comportamento, comprometimento, avaliação de currículo, explicar também, porque é uma venda indireta da empresa também para o candidato, mas em contrapartida, quem tem propriedade para falar do dia a dia é o gestor. Então, fazer essa entrevista em conjunto deixa um momento mais dinâmico, mais rico, com informações suficientes. O que a gente precisa fazer? Entregar também, porque é uma decisão também do lado do candidato. Ele não é porque ele se candidatou na vaga que necessariamente ele vai aceitar a proposta. Que ele só tem essa opção. Não, então assim, a gente precisa entregar para o candidato a maior quantidade de informações possíveis para que ele fale, sim, eu realmente quero trabalhar nessa empresa. Ou então ele veja, assim, não faz sentido para mim, não é o que eu busco. Então é uma venda, é uma troca. Enquanto você se vende para a empresa também tem que se vender para o profissional, para o candidato, para que, digamos assim, dê o match perfeito. Então, se preparar e, se possível, tenha um roteiro pronto. Porque você vai entrevistar num dia, às vezes, 5 candidatos, 4 que seja, você precisa dar as mesmas condições, as mesmas possibilidades e informações para os mesmos candidatos, extrair as mesmas informações dos 4, 5 candidatos que você vai fazer, para falar assim, tenho as informações dos 4 e eu consigo comparar, realmente esse é melhor no comportamento, esse é melhor no tempo de experiência, esse é melhor nisso, fazer um ranking, uma comparação dessas informações para falar, olha, realmente esse vale a pena contratar e dar esse apoio pro gestor. Aí, tá vendo, pessoal? Entrevistar não é um monstro de 7 cabeças. Principalmente, se coloque no lugar da pessoa. Você também um dia já foi entrevistado para ter essa vaga que você tem hoje. E eu espero ter ajudado você, a se preparar melhor. A Letícia deu insights muito bons. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação. Ela voltará, gente. E ela também tem muitos outros conteúdos já no canal, muitos conteúdos preciosos, valiosos. Então, confira aqui, não saia daqui sem deixar seu like. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, apenas que eu sempre gosto de falar uma frase, mas eu vou tentar modificar ela um pouco, mas de que tanto você como candidato e você como recrutador, que você se arrisque. É uma oportunidade ali, e uma oportunidade de uma coisa, às vezes, que a gente faz de uma forma muito natural, que a gente se arrisca mesmo, ali surgem outras oportunidades, seja de um novo cargo, de alguém que te olha com os olhos, olha, essa pessoa tem potencial. Então, seja o mais sincero, transparente possível e aceite as oportunidades, os desafios, que as coisas acontecem assim, tanto para o lado do candidato como para o lado do recrutador.
Muito obrigada, gente, por assistir até aqui. Quem não arrisca, não petisca. É isso aí. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto. Muito obrigada por assistir. Até mais.